Hoje vou apresentar para vocês o livro Biologia da Crença, que é de Bruce Lipton. É um livro de 263 páginas. O autor é biólogo e o principal assunto aqui, a principal tese dele é a chamada primazia do ambiente. Primazia do ambiente seria que o ambiente ele é o principal responsável para dar as condições para que aquela célula, para que aquele indivíduo, ele se desenvolva. E aqui ele vai explicar para a gente que a nossa mente ela tem um papel fundamental, ela faz o mesmo papel da membrana celular. Então ele vai comparar aqui a membrana celular com a nossa mente. Pessoal, se a gente for lembrar da célula, da composição da célula, a gente vai lembrar que a célula é o quê? Ela é mais ou menos isso aqui, né? Aí aqui você tem o núcleo, aqui você tem o citoplasma e aqui você tem a membrana. Então, você tem aqui os componentes genéticos, que eles já vão vir de fábrica, tá, pessoal? E nós temos também a membrana, que ela é o ambiente, no caso, que ela vai dizer quais tendências daquele gene vão se desenvolver e quais que vão ficar paradinho ali sem desenvolvimento. E quem faz o papel no corpo humano seria a nossa mente. Então, se você acha esse assunto interessante, vamos falar aqui sobre a epigenética, sobre o chamado imprint genômico. Vamos falar também sobre a questão do placebo e nocebo, que aqui a gente já está falando de crenças, de fato, tá? Uma crença positiva, uma crença negativa, e vamos falar sobre a nossa mente. Então, nós vamos falar sobre a mente consciente e inconsciente, e a gente vai fazer um comparativo sobre como elas funcionam e como elas acabam influenciando o nosso dia a dia. Eu sou o Patrick, já li mais de 260 livros e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento pessoal por meio de análises literárias. Então, sem enrolação, vamos para o nosso primeiro tema, que a gente vai falar sobre a epigenética. Ah, Patrick, mas o que é epigenética? A epigenética, ela diz respeito ao ambiente que vai deixar aquele gene se expressar ou não. Então, a gente tem aquelas características de nascença, e essas características, elas podem se desenvolver ou não. E vai depender aqui, então, da nossa membrana, na verdade, né, quando a gente fala da célula, mas, por comparação, o Bruce Lipton vai falar pra gente que quem faz esse papel no nosso corpo é a nossa mente, tá bem? Por motivos que já vão ficar bem explicados aqui. Então, a gente já viu naquele livro Outliers, inclusive, que tem coisas que vai depender ali do esforço da pessoa e coisas que dependem do ambiente. E lá ficou muito claro pra gente, o livro inclusive é do Malcolm Gladwell, excelente livro, tá? Recomendo de antemão. Ele vai falar pra gente que o ambiente ele é muito importante para que o indivíduo ele tenha ali um determinado sucesso, seja um sucesso profissional, econômico, porque os pais, as pessoas mais próximas vão ter grande influência sobre o indivíduo, sobre a forma como ele vai pensar, sobre a comunidade, qual é o pensamento da comunidade e aquilo pode estimular ou até mesmo segurar ali o indivíduo para que ele não se desenvolva, tá bem? Na sequência, nós temos o quê? Que essa questão epigenética vai ser comprovada para a gente por algumas coisas. Primeiro, nós temos essa questão das grávidas. Eu tenho uma filha que hoje é bem pequenininha, mas o que acontece? Quando a gente decidiu que iríamos ter um filho, na verdade, que a gente iria colocar esforços naquele sentido, aí minha esposa foi na médica, a médica falou o que para ela? Falou para que ela preparasse o corpo dela para ter o filho. E aí eu fiquei assim, putz, mas quer dizer então que ela se preparar ali com suplementação, por exemplo, que ela busque ter menos estresse. Se ela fizer isso, o nosso filho, a nossa filha no caso, ela pode já vir com uma questão genética melhor?
na verdade é o que? Acontece aqui essa questão da epigenética. Então foi feito um estudo, que é o estudo dos ratos agouti, em que o que aconteceu? Os ratos, eles nasciam obesos e amarelos. Só que eles começaram a dar uma suplementação para aquelas ratinhas ali que estavam grávidas, né, para os ratos em questão, envolvidos. Então o que aconteceu depois, pessoal? Aconteceu isso daqui, ó. Incrivelmente, os ratos, eles passaram a nascer magros e marrons. Então ele mudou de cor e mudou aqui a compleição física desse rato que estava na pesquisa. Ou seja, isso comprova para a gente, né, ou pelo menos é um indicativo muito forte de que enquanto ainda está na barriga da mãe, naquele momento ali da concepção em geral, tanto antes de ter ali a fecundação, já vai ter influência, né? Tudo aquilo ali daquele momento vai ter influência sobre aquela criança, no caso. Então, é muito importante, se você quer ter filho, que você tome cuidado com relação ao nível de estresse que você vai estar passando naquele momento, com relação à alimentação. E comida aqui, pessoal, eu estou falando aqui bem mais do que alimentação normal mesmo. Tudo que a mãe consome vai para o bebê, tá? O alimento do bebê vem do corpo da mãe. Então, se a mãe fuma, pode ter um problema aí com relação à respiração. Se a mãe ela utiliza algumas substâncias mais fortes ou algum remédio antidepressivo, por exemplo, pode passar alguma tendência aí para a próxima geração, para a criança, tá bem? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, nós temos a questão da Segunda Guerra, tá? A Segunda Guerra tem um caso que mostra pra gente que a epigenética ela realmente existe, tá? Durante a Segunda Guerra, o que aconteceu? Na Europa, em diversos lugares da Europa, na Holanda, por exemplo, diversas pessoas passaram por um período de fome. Então, o que aconteceu? Essa fome que eles passaram fez uma mudança epigenética nos adultos e quando eles foram ter filhos, não imediatamente só, mas também lá na frente, essas mudanças elas já estavam nos genes deles. Então aconteceu aqui na Segunda Guerra, vamos dizer até 1945, foi, né? Foi de 39 a 45. Mas anos depois, quando as pessoas foram ter filhos, essa alteração aqui, que foi de causa epigenética, ela passou para os filhos. Então os filhos dessas pessoas, eles ganharam aqui, então, uma herança metabólica já alterada com relação ao que elas tinham antes e também foram com relação a quê? A crescimento, com relação à regulação do colesterol também, entendeu? E nós temos também mais uma coisa que é muito importante, que nós tivemos o experimento dos ratos, em que eles... Eu lembro até aquela propaganda que tinha antigamente, uma propaganda de cerveja, tinha um freezer. Aí a pessoa ia para pegar a cerveja no freezer, ela tomava um choque, né? Então é bem aquilo, né? A ideia é o quê? É que você ligue na sua mente aquela dor do choque, aquele incômodo do choque a aquilo que você está fazendo agora, aquele hábito que você está exercitando. Então pegar a cerveja no caso. E ali na propaganda eu acho que não funcionou, né? Porque os caras pegaram a cerveja e logo esquecia e pegavam outra cerveja e assim ia indo, né? Eles queriam mostrar ali que era bom tomar a cerveja e tal, né? Era tão bom que você até esquecia das dores. Mas enfim, aqui no caso do experimento dos ratos, quando eles iam ter contato com um determinado odor, então eles sempre recebiam um choque. Ou seja, é um condicionamento. É um condicionamento que estava sendo gerado neles. Então, com o tempo, esses ratos passaram a ter medo e também esses choques frequentes acabaram gerando traumas. Então, quando eles sentiam esse cheiro, eles se sentiam muito mal, se sentiam com medo. Aquilo mexeu realmente ali com a cabecinha deles. A gente sabe que o cérebro, nós temos a questão do cérebro racional e o nosso cérebro, que é aquele cérebro instintivo. No caso dos ratos, é esse cérebro instintivo, tá? Instintivo. Nós, seres humanos, nós temos os dois. Alguns animais, tem até, se você ler o livro Sapiens, vai mostrar lá que alguns animais têm um pouco de acesso a raciocinar algumas coisas. Tem um certo nível ali, pelo que o Yuval Harari vai falar pra gente. Mas enfim, o importante pra gente é que esses medos e esses traumas, eles foram passados para os filhos desses ratos, entendeu? Os filhos deles,
quando tiveram acesso a esse odor, eles sentiam medo, sentiam desconforto, então esse trauma e esse medo, eles foram passados para outra geração. Então, dessa mesma forma, o nosso estresse, como eu falei aqui, né, lá na parte das grávidas, ó, o nosso estresse, então, medos, traumas, eles podem ser passados para a próxima geração. Por isso que pais saudáveis têm mais chance de terem filhos saudáveis, entende? Isso é chance, tá, pessoal? Pode ser que não tenha saudável também, mas é só... A gente está falando aqui de inclinação de chance. Já entrando no nosso segundo assunto, a gente tem essa questão do placebo e do nocebo. Placebo, eu sei que você já ouviu falar, né? Que a gente está falando de uma crença positiva, no caso, uma crença de que as coisas vão dar certo, por exemplo, e o nocebo é uma crença de que as coisas vão dar errado. Bruce Lipton, ele vai falar que a forma como a nossa mente está interpretando, como ela acredita, pode acabar gerando efeitos reais, efeitos na vida real. A gente sabe que nós temos ali uma questão de, assim, ó, se a gente fosse pensar num terreno, nós temos ali um terreno real e nós temos aquilo que você vê como se fosse ali numa carta terreno, tá? A carta aqui no sentido de nós temos ali um desenho, aquilo que a gente acredita que o terreno é. Então, tem uma diferença entre o que você acredita e o que aquele terreno é de fato, sabe? Se você estiver vendo de baixo o terreno, você vai achar que ele é de uma forma. Se você estiver vendo lá do topo dele, você vai achar que é totalmente diferente. Então, a nossa mente, ela faz uma interpretação daquilo que está no terreno. Nossa mente, ela tem uma carta, ela tem um pedaço do todo, entende? Por isso que a verdade, às vezes, duas pessoas estão discutindo, elas fazem uma coisa um pouco diferente, só que ambas estão certas, sabe? Porque são pontos daquele terreno. Aqui é uma montanha. Um está vendo daqui e o outro está vendo daqui. Os dois estão vendo a mesma montanha. Então, a verdade vai ser quando você juntar todos aqueles pedacinhos, então todas aquelas visões, na verdade, então você vai achar ali a realidade. E o que acontece? A nossa mente, ela é muito importante para a forma que a gente vai agir. Nós temos uma questão material, de fato, como aquilo é realmente o terreno. Nós temos a nossa mente que interpreta aquele terreno e nós temos também, se a gente for pegar ali do estoicismo, por exemplo, nós temos uma mente racional, que é a nossa ligação com o divino, que eu falei mais para você sobre isso lá no livro Para Entender o Kybalion, da professora Lúcia Helena. Tem até aquela questão do Sutratma, né? Como se fosse um colar. Nós temos ali aquele fio e nós temos aquelas, vamos dizer, aquelas miçangas que vão formando o colar. O fio é o que interliga todos nós seres. E nós temos as miçangas que seriam nós, por exemplo, seres humanos, tá? Cada um é uma pessoa ali, tá? Então a gente está interligado com o divino por meio dessa nossa alma racional que os estoicos falaram. É quando a gente acessa a razão. Então a mente é muito importante porque a forma como a gente interpreta vai trazer determinados resultados, de fato. É como dizia T. Harv Eker, ele dizia o quê? Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, ações ou comportamentos levam a resultados. Então os nossos pensamentos são muito importantes, que muito vai vir dessa nossa interpretação das coisas. Então nós temos o quê? Placebo. Quando a gente fala em placebo, que é essa crença de que algo vai dar certo, então, por exemplo, nós tivemos 180 pessoas que se submeteram à cirurgia de joelho, elas tinham problemas no joelho. Todos fizeram a cirurgia, entre aspas, só que na verdade metade delas fizeram a cirurgia e metade não. Só que para todos os médicos falaram que fizeram a cirurgia. Depois foram lá, fizeram os cuidados, fizeram fisioterapia e no final das contas os resultados que eles tiveram, o grupo que fez a cirurgia e que não fez, foram parecidos. E assim, pessoal, a gente tem como esses diversas pesquisas que vão falar isso pra gente. O fato de você acreditar vai fazer com que o seu corpo se comporte de uma forma mais positiva com relação ao tratamento. E isso aqui também vai lembrar pra gente o quê? Aquela chamada profecia autorrealizável, ou efeito Pigmalião, que é o quê? Quando você acredita que algo pode acontecer, você coloca ações naquele sentido e essas ações
elas têm base no pensamento, não é isso? Então, seu pensamento tá que você acredita que o negócio vai dar certo, então ele acaba dando certo, tá? E isso também pode dar errado. Você pode acreditar que algo vai dar certo e dar errado, mas se você acredita que algo não vai dar certo, você vai colocar a mesma energia para tentar fazer aquilo, entende? Então, quem nunca tenta, quem não agir naquele sentido, não vai usufruir do resultado, porque não vai nem iniciar aquela ação. Alguns podem até iniciar não acreditando, só que a tendência de parar no meio do caminho, de parar rápido, é muito forte. Você vai estar sempre estressado por não acreditar, você vai ter medo de perder o tempo que você poderia estar usando com algo mais produtivo, entendeu? E nós tivemos também a questão do nocebo. Nocebo foi o quê? Nocebo é uma tendência negativa e nós tivemos um estudo aqui do Whitfield, eu nem sei falar o nome aí, mas enfim, é algo mais ou menos assim, e o Rubin. Foi com 147 pessoas, essas pessoas, elas iriam ser expostas à radiação, e foi falado para eles, ó, quando forem expostos à radiação, vocês podem sentir dor de cabeça, podem sentir formigamento, fadiga. E aí o que aconteceu? Colocaram a galera lá com o aparelho desligado e assim, nem o cientista que estava aplicando, nem aquela pessoa que estava passando pelo procedimento, eles sabiam que o aparelho estava desligado, tá? E aí o cientista perguntava, e aí, o que você está sentindo? Está sentindo alguma coisa? Aí 48% dessa galera falaram que estava sentindo algum dos sintomas, dor de cabeça, formigamento, fadiga e tem até alguns outros sintomas. Então aqui é mostrado pra gente esse efeito nocebo, que o quê? Eles acreditavam que essas coisas ruins poderiam acontecer e o que aconteceu? Elas realmente aconteceram. Isso aqui prova que o que acontece? A mente da pessoa vai fazer com que o organismo dessa pessoa organize os seus hormônios de forma que podem realmente gerar alguma coisa. Inclusive nós temos as doenças psicossomáticas, aquelas que começam ali no psicológico e depois vão para o físico. Essas doenças psicológicas vão causar problemas físicos de fato. Nós temos também agora a terceira parte, que é a parte da mente. Então nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Quando a gente fala na mente consciente, nós estamos falando de uma questão racional. Essa mente, ela é racional, ela é criativa, ela é aquela que vai pensar em metas. Nós temos também a mente inconsciente, que ela vai pensar em quê? Ela, na verdade, pessoal, ela é um repositório de programas. Eu já falei para vocês que a nossa forma de ver o mundo, ela vai depender muito das nossas experiências passadas, dos nossos instintos, dos nossos hábitos, que são o quê? Que são o nosso repositório de programas. Aquilo está pré-programado, está no subconsciente. Então, a mente consciente, ela vai estar no controle por cerca de 5% do tempo. Ela é quando a gente chega e puxa a atenção ali e a gente raciocina sobre as coisas. Cerca de 5% do tempo. E 95% do tempo está no automático, entendeu? Então, Patrick, mas como assim no automático? Está sendo guiada por esses programas aqui, hábitos, instintos e experiências passadas. E nós temos o quê? A mente consciente, ela consegue sair do presente para ir também pensar no passado ou até mesmo projetar um futuro. Então ela atua nos 3 tempos. Já quando a gente fala na mente inconsciente, ela só pensa no agora. E ela é reativa. Ela vê ali algum estímulo e ela vai reagir àquele estímulo. Lá no livro Poder do Hábito, a gente vê muito bem isso. Que a gente tem o quê? Quando a gente pensa em hábito, a gente tem um estímulo. Esse estímulo, ele vai fazer com que a gente haja, vai gerar um comportamento. E então nós vamos ter ali uma recompensa, algo que vai acontecer no final, uma consequência, não é isso? Então, você teve o estímulo, aí depois você respondeu de uma determinada maneira com o seu inconsciente. Então, ela é eminentemente reativa. E nós temos também a fonte da programação. Mas como que foi feita essa programação? A programação da mente consciente, ela é feita por parte de uma aprendizagem criativa que a gente vai tendo ao longo da vida. E nós temos as aspirações, os nossos interesses. Aí a gente vai vendo o que faz sentido, o que não faz sentido e vai organizando ali essa nossa mente consciente. E quando a gente fala
na questão da inconsciente, ela é programada, boa parte dela, na maioria dela é programada nessa parte aqui, tá? Até os 6 anos de idade. Nessa parte, pessoal, principalmente dos 2 aos 6 anos, nós temos uma atividade cerebral que ela vai estar entre as ondas delta e teta, que são aquelas ondas em que o pessoal, quando vai fazer tratamento terapêutico, o terapeuta ele tenta colocar a pessoa naquela onda para que ela possa absorver melhor o que está sendo falado por ele, tá bem? Ou seja, as crianças até os 6 anos, elas têm mais predisposição para aprender, para absorver aquilo que está no ambiente. A gente, conforme vai envelhecendo, isso vai mudando. O adolescente, ele já tem ali uma porção mais crítica, né? Um pensamento mais crítico. A criança não, ela absorve, ela é que nem uma esponja, sabe? Por isso que ela vai absorver muito do ambiente, vai absorver muito do que os pais passam para ela, do que as pessoas que estão próximas passam para ela. Por isso que elas aprendem o errado tão fácil. Quando você tiver filho, se você ainda não tiver, você vai ver isso. E se você tiver filho, deixa para mim aqui nos comentários se isso que eu estou falando para você é verdade ou não. Então, pessoal, a nossa mente é muito importante que a gente entenda como ela funciona para que a gente possa estruturar, aproveitar melhor esses 5% aqui que a gente está no comando. Lembrando que isso aqui é só uma estimativa, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas de fato influencia muito. E o principal aqui que fica para vocês é que se a gente sabe que existe uma primazia do ambiente, o que a gente vai fazer? A gente vai se expor a ambientes melhores. E se você, durante a vida, teve ambientes péssimos, você pode depois tentar mudar o ambiente para tentar alterar esse repositório de programa seu aqui. Então você vai pensar, repensar sobre as suas crenças, se elas têm validade ou não. Aí você usa a sua parte da alma racional, sua ligação com o divino, e vai buscando o que é verdade e o que não é. Por exemplo, pode ser uma crença financeira que os ricos todos são desonestos e aquilo vai trazer coisas negativas para a sua vida, porque você não vai querer ser rico, não vai querer melhorar muito a sua situação de vida, porque senão você vai se tornar desonesto, entendeu? Então tem diversas crenças que você pode ir quebrando quando você faz uma análise racional, quando você busca a verdade de fato. Por isso que eu gosto da filosofia, porque a filosofia ela vai estar sempre buscando a verdade. Então a ideia que eu deixo para você é que você alimente a sua mente de forma pensada para que você possa ter resultados melhores, na verdade, os resultados que você busca. E uma ótima forma para isso, eu sempre falo para vocês, que é utilizando o que, pessoal? Utilizando o conhecimento dos livros, tá bem? O livro, ele pode trazer para você um ambiente diferente. Você, quando está lendo, por exemplo, uma ficção, você pode se ver no lugar do personagem e viver outras vidas. Com isso, isso vai te ajudar a desenvolver a sua mente e pode ser que você tenha respostas diferentes no seu dia a dia. Então a leitura ela é muito importante, ela pode fazer você quebrar essas crenças, né, que estão lá no seu inconsciente, que foram criadas quando você era pequeno. E assim, pessoal, a gente herda coisas boas e coisas ruins dos nossos pais. Tem coisa que você vai ver e vai verificar que faz sentido e coisa que não faz sentido. Livros, eles vão poder nos ensinar coisas práticas também. Nós temos livros práticos que o Adler vai falar pra gente. O Mortimer Adler, lá do livro Como Ler Livros, vai chamar de livros práticos, que é aqueles que vão te ensinar alguma coisa. E aí você pega aquele ensinamento e vê se aquilo é real ou não, aplicando na prática, tá? Tem coisa que vai estar no livro que vai funcionar para você, tem coisa que vai funcionar para o seu amigo, entendeu? Aí cabe a você verificar se isso funciona ou não. Mas se você não tentar colocar em prática, você não vai conseguir ver se aquilo funciona ou não. E o que vai determinar isso daqui, tá? O que é interessante ou o que faz sentido ou que é útil para você é você mesmo, é a sua mente racional que está aqui, ó, nesses 5%, tá bem? Aí você vai usando aqui essa sua criatividade, vai organizando metas. E qual livro você vai ter que ler para conseguir desenvolver aquilo que você quer? Aí é coisa que você vai ver aqui no canal Só no Papiro. Então já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Deixe para mim aqui embaixo algum livro que você gostaria de ver pelo canal ou algum assunto que eu posso tentar fazer um vídeo posteriormente.